Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno, e hoje a gente está aqui mais uma vez para analisar espécies extintas inventadas por inteligência artificial. Só que enquanto no nosso primeiro vídeo a gente trabalhou com dinossauros, dessa vez a gente resolveu criar algumas espécies utilizando a inteligência artificial de mamíferos da Era do Gelo. Então vamos lá, como que foi o processo de criação dessas imagens? A gente utilizou dois tipos de inteligência artificial, o famoso ChatGPT, que está em alta, e o Midjourney. Então no ChatGPT a gente pediu para esse software criar um bicho novo, um mamífero novo que viveu durante a Era do Gelo, durante o período Pleistoceno. Então a gente colocou algumas coordenadas. Crie um mamífero herbívoro e algum outro complemento. E aí ele realmente criou um bicho, deu um nome para esse bicho, colocou todas as características, modo de vida e tudo mais. E aí, baseado nessas características, a gente pegou algumas palavras-chave e colocou no Midjourney, que é outra inteligência artificial que gera imagens dentro do Discord. E aí ele gerou as imagens baseadas na descrição. São essas as imagens que a gente vai mostrar para vocês. E antes da gente fazer essa análise, a gente queria comentar aqui sobre esse comentário do Wagner Jr., que ele falou assim: Oi, eu sei que a arte de IA é um tema legal, mas como artista e inscrita do canal, não posso deixar de pedir para que no mínimo peçam para um artista refazer as artes de IA. Então muito obrigado pelo seu comentário, Wagner. A gente realmente ficou pensando assim, falou, olha, seria muito legal. Sim. É muito difícil a gente pedir para um artista fazer todas as imagens, porque isso deveria, obviamente, ser um trabalho pago para esse artista e tal. Então, a gente não teria essa verba para fazer isso agora. Mas a gente, baseado no seu comentário e vendo a importância que é para os artistas se sentirem aqui também incluídos dentro dessa análise, a gente convidou o Guilherme Guerra, que é o paleoartista, que é nosso amigo e parceiro aqui do canal, lá na série para quem acompanha dos dinossauros do Chocolate Surpresa. E ele, no final desse vídeo, ele vai comentar o que ele achou sobre cada uma dessas artes criadas pelas inteligências artificiais. E a gente vai começar com um que é o Brumicante. Vamos ler a descrição e depois comentar as características. A descrição. Nós apresentamos a Brumicante, um mamífero da Era do Gelo altamente adaptado. Ele possui uma pele grossa e cor cinza azulado com um revestimento de pelo cinza acinzentado. Pontos destacados de Brumicante são os seus grandes olhos negros e sua cauda longa e curva. A Brumicante é um mamífero diurno e se alimenta de pequenos insetos, plantas, frutas silvestres. Durante o inverno, é comum encontrá-lo se arrastando para dentro dos antigos túneis de geleiras, onde procuram abrigo e alimento. Eu gostei aqui do revestimento de pelo cinza acinzentado. Né? É bem cinza mesmo, né? Pode ter certeza que é cinza mesmo. E aqui a gente trouxe alguns pontos para comentar sobre a arte. Algo que a gente já comentou no primeiro vídeo, mas essas artes do Midjourney, elas criam animais com muitos dedos, né? Dá para perceber aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então todos os animais aqui são polidáctilos, né? Já tinha feito isso com os dinossauros. Sim, então é claramente um erro, assim, uma coisa que o programa tá fazendo. E outra coisa é a cauda também, né? Conectada com o resto do corpo, parecendo uma canequinha, assim. Pois é, na verdade, como a descrição do bicho é de ser um bicho que tem uma cauda longa e curvada, então acho que o programa acabou interpretando dessa maneira, como se fosse tão longa e curva que deu a volta, assim, foi para trás do corpo, e nessa perspectiva parece uma caneca, né? E bicho também tá faltando um dos membros, né? Uma das patas da frente parece estar ausente. Tá faltando, né? Aqui. Só tem uma. Então, assim, a gente vê logo de cara que tem vários bugs, assim, vários problemas reais, assim, com esses bichos. Mas tem algumas coisas que a gente achou bastante legal, como, por exemplo, essa maxila dele extremamente, mandíbula, né? Essa mandíbula, né? Maxila inferior, mandíbula extremamente alongada. E a gente já viu esse tipo de maxila em alguns animais, principalmente carnívoros, né? Então, como por exemplo o tilacino, que é o famoso tigre da Tasmânia, já extinto, infelizmente. Ele tinha, assim, uma mandíbula um pouco mais alongada.
Então é uma característica que a gente já viu em outros bichos e a gente achou interessante estar presente nesse bicho aí. A gente só não acha que faz muito sentido para um bicho onívoro. É talvez, verdade. Né? Pela descrição, essa aqui tem uma dentição tipicamente de um bicho carnívoro. 100% carnívoro. E quando a gente olha aqui pro topo da cabeça também, vê essa cabeça bem achatada aqui por cima. A Amanda até lembrou que lembra mais as cabeças, os crânios de os répteis, né? Sim. Com pouca musculatura aqui nessa região. Um crocodilo, né? Um crocodilo, por exemplo, nessa cabeça achatada. Então, se o bicho fosse semi-aquático, até poderia ter isso, mas está faltando um pouco mais de volume, que é típico mais dos mamíferos. Muito bem, nosso bicho número 2 aqui é o nosso favorito. De nós dois. Que é o aquatocastor. Vamos lá. O aquatocastor, ou castor aquático do gelo, era um mamífero aquático que viveu na Era do Gelo. Era um animal pequeno com orelhas grandes e era muito ágil em águas rasas, usando sua cauda para nadar. Seu corpo era coberto de pelo macio para ajudar a manter o seu corpo aquecido durante a água gelada. Seu focinho era curto e redondo e tinha grandes olhos para enxergar nas águas escuras. Seu habitat natural eram lagos e rios congelados e se alimentava principalmente de pequenos crustáceos e insetos aquáticos. Então, esse bicho fofinho, bonitinho, que dá vontade de ter como pet, é o aquatocastor. Bom, esse é o que a gente achou assim mais bonito, mais bem feito e mais interessante, né? Então é por isso que é nosso favorito. A gente não precisa nem falar que vem o erro logo de cara da quantidade de dedos, né? A gente já falou mais uma vez, mas estamos aí apontando esse erro. E os dedos estranhos, né? Parece uma flor amassada, né? Tá bem estranho, assim, não tá muito bem desenvolvido. As patas meio curvas, né? Talvez meio que lembrando um réptil até, né? Com a assim, posição mais lateralizada, lateral, bem lembrado. Não é uma coisa que é de mamífero, assim, isso realmente tá muito estranho para esse bicho. Mas o resto a gente achou bem interessante. Os olhos grandes, enfatizando que servia bem para enxergar em águas escuras, faz sentido, né? Pensando que, por exemplo, muitos peixes que vivem no oceano profundo têm os olhos grandes e conseguem captar a pouca luz que vem ali naquele ambiente. Então, nesse caso faria sentido. Por outro lado, o texto diz que ele é um animal de águas rasas, né? Então, é um pouco meio contraditório, mas faz sentido o olho grande para enxergar em águas um pouco mais profundas e mais escuras. E aqui na ponta do focinho, né, a gente notou a presença de várias aberturas que ficamos pensando, nossa, será que são todas narinas extras, né? Para que será que serviria essas estruturas, né? Mamíferos não costumam sentir o cheiro embaixo d'água, né? Porque as nossas narinas estão conectadas com o nosso sistema respiratório, então você não dá aquela fungada embaixo d'água. Mas eu imaginei aqui que talvez pudesse ser uma convergência evolutiva com as serpentes. Imagina se fosse uma fosseta loreal, um novo tipo de órgão para sentir o calor das suas presas ou para perceber pelo calor um predador de sangue quente chegando ao longe. Poderia ser algo nesse sentido aqui. E a orelha também bem comprida, né? A Amanda até notou aqui que talvez desse tamanho todo ela poderia servir para ajudar inclusive na natação do bicho. Funcionar como uma nadadeira como nadadeira adicional para o bicho fazer manobras embaixo d'água. Bom, vamos para o Icyraptor. O Icyraptor é um mamífero grande e de garras afiadas da Era do Gelo. Ele tem um corpo musculoso, com patas robustas e garras afiadas que podem rasgar facilmente a carne de suas presas. Seu pelo é branco com listras azuis que lhe permitem camuflar-se facilmente no ambiente congelado. É possível que ele tenha sido um dos predadores mais temidos daquela época, pois seu tamanho e suas garras afiadas lhe permitiam caçar até mesmo animais maiores. Ele aqui, então, é o nosso bicho que representa o urso da Coca-Cola em abstinência de coca, né? Quando o bicho fica doidão assim, essa cara de bravo, porque ninguém deu Coca-Cola pra ele aqui. E uma das primeiras coisas que chama a atenção, né, são as mãos do Icyraptor. A posição que ele tá, a postura é muito legal. Essa postura bem agressiva, de meter medo mesmo.
Só que as mãos dele, quando você olha essas garras completamente tortas, parece aquelas pessoas que deixam a unha crescer muito e a unha fica toda torta, sabe? Assim, aquela coisa meio estranha. Além do fato de que o bicho parece estar utilizando um soco inglês, né? É bem irreal, né? E essas garras meio tortas não fazem muito sentido, né? Não porque na natureza os bichos não fiquem com elas tortas, mas porque realmente tá uma pra cada lado, sabe? Não vai ser nada eficiente, né? Não. Então isso realmente tá... E tão fininhas demais, também, né? Parece uma unha mesmo, né? Elas estão bem fininhas. Tão muito finas, porque garra é uma estrutura robusta, né? Então não faz muito sentido, não. A estrutura do bicho tá até que legal, assim, mas essas garras estão meio estranhas. E uma outra coisa que a gente achou estranha é o fato dele ser, assim, muito musculoso, né? Porque ele é um bicho robusto, mas geralmente esses bichos que são muito robustos, eles não são necessariamente musculosos, né? Então, esse bicho é claramente um urso. Então, os ursos não são musculosos, eles são robustos, né? Mas eles têm os membros meio colunares, assim. Sim, né? E os pelos é que tornam ali. Você acha que é músculo ali, mas tem uma camada de pelo muito grande em volta, né? Agora esse aqui tá com o bíceps bombado, né? Muito mais, vamos pro nosso número 4, que esse aqui foi curioso, porque o ChatGPT criou não só o nome popular, mas também o nome científico. Criou os dois, né? Foi bem legal. Então, o pinípedo, devia ser pinípede, né? De carapaça fosca, de nome Phocanops dusquicrustatus, é um mamífero marinho do Pleistoceno, encontrado em todos os oceanos do mundo. Ele tem uma carapaça marrom escura e é muito resistente aos predadores. Possui grandes olhos vermelhos que permitem com que o pinípedo de carapaça fosca veja em baixa luminosidade, o que o ajuda a se esconder dos predadores. Tem um comprimento aproximado de 1 metro e mede cerca de 30 centímetros de altura. Seu nome se deve à sua carapaça marrom escura, que também pode ajudar a se esconder de predadores. Seu principal alimento são pequenos invertebrados marinhos, como caranguejos e lulas. Bom, em primeiro lugar, ele fala que o bicho ele tem uma carapaça, né? Então, pela imagem que foi criado, não tem carapaça, né? Não. Parece que ele tem uma pele bem grossa, mas não uma carapaça. Lembrando que alguns mamíferos têm carapaça, né? Como por exemplo, os tatus. Aquele casquinho em volta. Mas nenhum mamífero marinho ou aquático, né? Então, realmente não faria sentido carapaça. Até porque com uma carapaça densa, né, o bicho não ia nadar muito agilmente, né? Afundar. E então a gente não achou ruim que a ilustração foi feita, que a arte foi feita sem a carapaça. Uma outra coisa que ele menciona é que os olhos grandes e vermelhos auxiliariam ele a enxergar melhor, né? O fato de um olho grande ajudar a enxergar melhor, ok, porque vai captar mais luz, mas o fato de ser vermelho não interferia, pouco importa, né? E eu olhei aqui para essa imagem e para mim, não sei para vocês, mas para mim não lembra um mamífero, lembra muito mais um peixe. Olhando aqui até pela posição das nadadeiras, né? Essa posição aqui das nadadeiras frontais muito próximas da cabeça, lembra muito a posição dos peixes, e essas aqui também de trás, o próprio formato. Lembra talvez a nadadeira de um réptil marinho, sim, mas não dos mamíferos marinhos, até porque o corpo dele não parece, né, ter aquela pelagem dos pinípedes, né, que a gente observa, das focas e tudo mais. E olhando agora também aqui embaixo do queixo dele, essas dobrinhas lembram um pouco de uma jubarte, talvez? Elas têm, as pregas que elas têm. Que elas têm aqui embaixo, né? Lembra sim. Na verdade, assim, é uma mistureba de coisa, né? Parece peixe, parece um pouco cetáceo, parece um pouco, talvez, um sirene, um peixe-boi. Talvez pegando um pouquinho de cada. E também tem uma narina extra aqui, né? No fundo, que também é uma característica, né, de alguns peixes que tem 2 aberturas das narinas externas. A água entra e sai, né, por ali mesmo. Sim. E tem um botãozinho de liga e desliga aqui, né? Você pode ligar ou desligar o animal apertando o botão. Esse é o Macrotriche prisca. É um trava-língua, né? Esse também colocou um nome científico. Nome científico. Fala 3 vezes, Macrotriche. Macrotriche prisca, que não dá. Não dá, né? Então vamos lá. O Macrotriche prisca
é um mamífero herbívoro extinto do Pleistoceno com lábios grandes. Ele tinha um focinho curto e largo que foi adaptado para a alimentação de gramíneas duras. Seus lábios eram grandes e carnudos, permitindo-o acolher pequenos grãos e folhas das gramíneas. Ele também tinha presas curtas e fortes para roer grandes quantidades de gramíneas ásperas. O Macrotrite prisca foram encontrados em múltiplas regiões do Pleistoceno, incluindo a Europa, a Ásia e a América do Norte. Ele confunde aqui, né, época com lugar. Múltiplas regiões do Pleistoceno. O Pleistoceno não é um lugar, é um momento no tempo, né? Então a gente já percebe que tem alguns errinhos no próprio texto, né, de descrição. E na hora da reconstrução, a gente vê aqui que, apesar de falar que ele tinha uma alimentação, bater na tecla, tá bom? Já entendi que ele come gramíneas, a dentição não bate nada com de um animal que come gramíneas. Normalmente, animais que se alimentam dessas vegetações de gramíneas, que são muito duras, eles têm dentes muito largos e achatados. Dentes que vão crescendo, às vezes, em alguns locais, justamente para ir desgastando, porque a gramínea ela é muito dura e muitas vezes, por estar muito próxima do solo, vem muita areia junto com ela, muito sedimento juntos. Então o animal desgasta muito o esmalte dos dentes ao se alimentar dessas gramíneas. E aqui ele tem dentes pontudos, tortos, curvados para dentro. Estranho. Que não faz muito sentido com um animal que se alimentaria desse tipo de vegetação. E outra coisa também, o texto que ele criou ressalta que ele tem lábios grandes, volumosos, que ajudam também a capturar as gramíneas. Não é o que parece pela ilustração que foi gerada, né? Porque quando ele criou o texto, já me veio assim à mente um cavalo. Com aquele lábio grandão para pegar. Mas né? Não parece um javali, né? Parece um javali, né? E aí tem essas presas aí longas, que até lembra de um javali, mas elas foram feitas de maneira meio tortas, né? Então parece que uma tá pra cima, outra tá pra baixo, então a gente interpreta isso como um bug mesmo da imagem, né? Uma coisa que foi mal feita, mas a gente poderia também interpretar como uma má formação. Acontece, né, na natureza. Na natureza, como um quebrado mesmo, né? Um acidente, né, em algum momento. Porque às vezes em algumas reconstruções a gente vê os bichos bonitinhos, entre aspas, né? Às vezes a gente não vê o bicho reconstruído com um chifre quebrado, com cicatriz, né? Isso é muito legal. Na verdade, recentemente tem muitas, né? Tá melhorando isso. Arts, assim. Mas aí foi um erro mesmo, tá? E em cima da cabeça ele parece ter do lado da orelha um chifrinho, né? Como se fosse de um cervídeo também ali, só que já conectado com a orelha. Mas a gente achou bem interessante esse bicho. É o nosso segundo favorito, né? Talvez. E o próximo é o mais bizarro de todos, né? Que é o pelicano mastodonte. Muito bem, pelicano mastodonte. Um mamífero, não parece muito, né? Um mamífero herbívoro com características de pelicano e de mastodonte. Ela tem uma cabeça de pelicano com um bico longo e curvo e um corpo de mastodonte. Seus pés são grossos e musculosos, com longos cascos. Ela tem pelos curtos e densos, que a protegem do frio da era do gelo. Ela vive nas áreas mais frias e congeladas, onde se alimenta de plantas e ervas. Então, esse aqui é um pelicano mastodonte. Que deveria ser o contrário, deveria ser mastodonte pelicano, que né, um mastodonte, mas com algumas características que lembram pelicano, já que o intuito é de ser um mamífero, né? Aqui criou muito um pelicano, né, enfiado dentro do corpinho de um mastodonte. É uma quimera. É uma quimera, aí. E a gente olhando pra cá, né, uma das primeiras coisas que me bateu quando eu olhei pra essa imagem, eu falei, nossa, mas mamífero com bico, né, não tem. Aí depois a gente lembrou, opa, né, o ornitorrinco tá aí, para nos provar o contrário, mas ele deveria então ter esse bico análogo ao das aves, né? Então uma convergência evolutiva desse bico. Ou poderia ser uma tromba diferenciada. Talvez, né? Também, né? Uma tromba com alguma calcificação em volta dela, assim. Alguma coisa do tipo. E essa embaixo, assim, parece que ele tem uma presa, né? Não parece necessariamente que faz parte do bico.
né? Só que ela vem aqui e se junta, né, com o bico por um bug da Sim. da IA. A gente achou interessante essa presa curvada para baixo. Tinha alguns animais que tinham essa estrutura, né? Sim, tem os dinotérios, por exemplo, lá do passado, e essas presas curvadas para baixo, até no caso deles, saindo do queixo aqui, talvez ajudavam eles a escavar o solo em busca de alimento. Então poderia ser algo que acontece aqui. E outra coisa que a gente notou foi a orelhinha extremamente pequena, né, bem pequenininha, que é algo que aconteceu algumas vezes durante a evolução dos proboscídeos, né, dos elefantes e dos seus parentes. Quando você olha um elefante africano hoje em dia, você vê uma orelha enorme, imensa. Mas quando você olha um mamute, a orelha dele é bem pequena. Isso acontece porque esses animais trocam muito calor com o ambiente pela orelha. Os elefantes africanos vivem em temperaturas bem elevadas, então eles ficam abanando o corpo, irrigando o sangue para as orelhas para o vento esfriar esse sangue. Já os mamutes, que moravam em regiões muito frias, tinham orelha pequena justamente para não perder calor do corpo para o ambiente. Então faz sentido ter essa orelhinha, né? Sendo da era do gelo, né? Faz Sim. sentido, sim. Uma pena que não deu pra ver as patas direito, né? Porque o texto criou ele com cascos bem desenvolvidos e tal. E a imagem cortou. Mas tudo bem. Mas esse é o que a gente achou mais fora, assim, mais bizarro. Mais bizarro aí da caixinha. Agora, o que será que o Guilherme Guerra, nosso amigo e paleoartista, achou dessas imagens? Então, Guilherme, por favor, nos contemple aqui com a sua opinião. Olá pessoal, vamos aqui então fazer uma análise desses bichinhos muito doidos que o Zoomundo tentou gerar. Unicante. Dá pra ver que o bicho ele tá meio sem lógica, né? Me parece ser uma coisa bem mal pensada, talvez, esse rabo colado nas costas aí. Parece ser um rabo colado nas costas. 3 pernas. Dentes afiadíssimos, né? Nossa senhora. Para que tanto... Parece umas agulhas. Eu não sei. Não acredito muito na veracidade dessa imagem. Me parece uma coisa bem exagerada em vários aspectos, assim. Não buscou trazer realismo não plástico, mas realismo para a ideia do bicho. O cenário, no entanto, tá bem bonito. O cenário tá lindíssimo, aliás. Só que o bicho tá na água, né? Não faz muito sentido, não dá para entender como que chamam isso de inteligência artificial, porque... E claro, dá para ver que ele não tem uma lógica muito específica, né? Por essa imagem aí, tem vários problemas, assim, então eu diria que a gente não precisa ter medo, nós artistas. Aquatocastor. Essa imagem é talvez um pouco menos realista, né? No sentido de realismo plástico, o fundo lá tá bem com cara de pintura, o próprio bicho, obviamente, mas ele tá com uma iluminação mais artificial, mais fantástica, digamos assim, com esse contra bem azulado equivalente à luz de ataque, digamos assim, a luz amarelinha que vem mais no rosto dele. E isso é um elemento bem típico de artes assim, fantásticas mesmo, assim, artes de ficção e tal. O pessoal faz muito esse tipo de arte, então é interessante se ele tentou reproduzir artisticamente, no modo artístico, né? Esses animais, essas ideias de animais, então ele chegou num resultado que possivelmente seria feito por uma pessoa. Tem muita gente que pinta com um estilo muito parecido, assim. Claro que tem umas coisas meio bizarras, né? Tem um olho dentro do nariz, esses dedinhos dele são esquisitíssimos, parecem umas linguinhas em vez de dedo. E assim, tem bastante detalhe nos olhos e tal. Ele reproduz muito bem, né, reflexos e tal. Ele deve ter buscar fotografia também para fazer isso aí, e fazer uma mescla dos dois, assim. Eu não sei, eu curto a imagem no âmbito da fantasia ali, como um elemento de fantasia, mas é um resultado claramente não realista, assim, não é um bicho de verdade, não é enfim. Esse Raptor,
Também uma outra representação bem estilo fantástico, né? Um bicho claramente irreal. Apesar de ser muito parecido com o urso polar, ele tá com uma expressão na cara ali. E ele tem um aspecto bem de pintura. Dá para ver que ele busca realmente assim para reproduzir uma arte. Ele busca em outras artes. Ele não busca somente aliás, ele até busca fotografias provavelmente, mas o banco de dados maior vem de artes, assim, por exemplo, aquelas orelhinhas ali com o lado interno da orelha bem escuro, tão escuro quanto as partes mais escuras do peito aqui e tal. Quando numa situação real, acho que dificilmente seria tão escuro dentro da orelha ali. E essas mãos dele tão feiosas, tão estranhas. Eu não sei qual foi a intenção com essas mãos aí, mas claramente é uma coisa sem lógica, né? Parece aquelas unhas da Mulher Gato, no filme lá da Michelle Pfeiffer, ou o Edward Mão de Tesoura, né? A iluminação também dele, bem típica de representações fantásticas, assim, para figurinha tipo Super Trunfo, coisa assim, essa luz saturada ali, esse tom azulado, né? Porque assim, uma representação mais realista, digamos assim, com mais fidelidade nas cores da luz e tudo mais, não deixaria um animal branco tão escuro no ventre assim, e tão azulado no ventre, eu acho. Ele seria mais amarelado. Aliás, isso dependendo da cor do bicho ali, né? Se ele for um branco azulado, tudo bem, mas assim, em geral, o mamífero não é azul, né? Então, por mais que tenha uma luz azul vindo de algum lugar na cena, ele ficaria azulado no dorso dele, no lado não iluminado pelo sol, e no ventre voltaria a ser um tom escuro do amarelado, da cor mais do pelo, assim. Então, toda essa sombra azulada dele assim, é muito cara de fantasia, de correção de cor, né? Pintura digital, tal. Se passa muito por uma pintura nesse estilo, assim, uma pintura bem fantástica. Mas, claro, não me parece nem um pouco realista, não só na pintura como no próprio animal, assim. Agora, o Phocanops dusquicrustatus. Esse está bem interessante. Eu acho que ele não tem a intenção de ser uma coisa realista, uma pintura realista, mas ele está muito bem executado para ter elementos mais naturais, uma iluminação e tal. É um resultado bonito, assim. Me parece ser uma ilustração científica do bicho, difícil explicar, mas ele está com bastante detalhe, assim, e tal, né, por estar bem próximo. Me parece, assim, pelo tom, pelo degradê das cores ali do animal dentro da água e tal. Não sei o tamanho disso aí, mas eu diria que tem, sei lá, uns 1 metro de comprimento, não mais que isso. Então, a julgar por essa ideia, eu acho que a imagem tenta parecer uma representação artística do animal, porque ela foge da lógica da fotografia, por exemplo, que numa situação dessa deixaria alguma coisa sem foco. Ou o focinho do bicho ou o fundo lá atrás, né? E tá tudo em foco, então me parece muito bem ser assim, não, isso é uma representação artística, não tenta ser realista, apesar de que ela é diferente daquelas outras que estão nitidamente com cara de pintura fantástica e tal. Essa aí tá diferente. Difícil classificar, difícil definir exatamente, apesar dos olhos ali tá com uma bolinha laranja dentro, não sei o que seria isso ali, e tem um símbolo na ponta do focinho do negócio, né? Mas assim, eu não sei por que ele faz isso às vezes, né?
inventa umas coisas estranhas, assim. Mas tá bem interessante, assim, me parece um peixe, né? Não parece um outro tipo de bicho, assim. Tem um quê de cobra também, né? Mas tá muito interessante. Olha só esse aqui, o Macrotriche prisca. Esse não parece uma pintura, parece uma fotografia HDR. Parece bem uma fotografia HDR. Muito tratada, né? Para ficar totalmente errada, assim, para ficar com aqueles contrastes super distorcidos, assim. O bicho tá meio estranho ali na boca, né? As presas, essa presa sem ponta ali e os dentes de tubarão, né? Um monte de dentes, né? Mas está muito interessante as cores, está muito interessante essa iluminação. De minha parte, assim, achei a iluminação muito boa, apesar de estar muito difuso, assim, né? É um difuso, mas concentrado na cabeça dele e tal. O que me faz pensar numa fotografia HDR. O cenário meio genérico ali também, meio típico cenário de quando a gente não sabe como é o cenário, né? Você coloca uma planta, se desfoca tanto que não dá para entender que planta que é, e aí você se livra de eventuais problemas, assim. Aí coloca essas duas plantinhas, e tem uns capinzinhos assim também. Eu, claro, faria bem diferente, assim. Colocaria muito mais destaque para as plantas, porque, na minha opinião, as plantas são importantes. Mas é uma pintura, um resultado muito interessante, assim, ficou fotorrealista, né? Mais ou menos, claro. As cores estão muito boas, o bicho está meio disforme, o olho direito dele não está exatamente no lugar que ele estaria se fosse simétrica a cabeça dele, mas está bem interessante. Gostei desse aí. Pelicano mastodonte, olha só, que bicho esquisito. Tá tudo torto. O pescoço tá torto, os bicos estão tortos. O voo do bicho lá atrás tá torto. O cenário tá muito legal. Essa imagem tá querendo ser mais realista, assim, tá interessante, apesar de que a luz do bicho parece estar vindo de um lado e lá no fundo parece estar vindo de outro lugar, né? Tá de lados opostos, assim, então falha aí. Falta o bico no reflexo do patinho ali, o bico torto. Mas é interessante como ele consegue um resultado muito bom, assim, né? A cabeça do bicho maior, do pelicano ali, tá interessante. Parece que ele pegou a cabeça de um elefante, né? Indiano, que tem aqueles ossões bem pronunciados. E dá pra ver que em alguns elementos o troço capricha, assim. O bico tá bem executado, apesar de ser um bico torto, não dá pra entender por que é assim. Mas em relação aos pelos, algumas partes ali tem dificuldade para serem feitas, parece. Mas tá interessante. Tá bonita a imagem, assim. Tá muito bonita, na minha opinião. E o que mais? É isso aí, acabou. Bom, então tá, de modo geral, eu acho que se a proposta é ser artístico, o resultado, tá bem evidente que o negócio consegue fazer coisas muito boas. Mas enfim, é interessante, só que ainda assim tem outras questões, né, com relação a esse tipo de imagem. Só uma última coisa que eu gostaria de comentar é que, observando melhor a imagem do pelicano mastodonte, a gente nota que tem uma área seca na água ali, que ficou muito bem feita, porque num lado do bicho onde ele recebe luz, essa laminha para fora da água está com uma cor, e do outro lado ela está bem azulada, assim, está refletindo a luz do céu e tal. Muito legal, parece bem realista esse detalhe. Só que aí trata esse momento, esse espaço como um espaço seco ali, né? Ao que parece a princípio, assim. E é justamente ali que está o animal. E as pernas dele estão enterradas nesse negócio ali. É como se o animal estivesse justamente naquele lugar com as pernas soterradas até a metade, assim, a gente não vê dedos, não vê nada, então não é que as pernas dele são curtinhas, ali parece que de fato a perna acaba ali. E na primeira imagem, no Brumicante,
a gente vê também que não tem muita lógica na hora de criar a imagem. Quer dizer, que a lógica é um pouco problemática ainda, no sentido de que o animal poderia muito bem estar em cima do gelo, assim, né, caminhando, assim, em pé, né, disposto, assim, em pé. Só que ele está em cima da superfície da água. Então, não faz sentido. Alguma coisa acontece aí que ainda não está trazendo inteligência para a inteligência artificial. Eles geram uma imagem baseada em não sei em que. É aleatório, assim, parece. Apesar de que os resultados ficam muito bons em vários pontos, alguns pontos evidenciam que não é uma pessoa pensando, né? Então tá tudo bem. Eu acho que não tem motivo para a gente se preocupar, porque o negócio ainda tem falhas problemáticas. Então é isso. Espero ter contribuído de alguma forma. Essa é a minha opinião. E agradeço a oportunidade por comentar. Muito obrigada, Guilherme, pelas suas considerações aqui, que enriqueceram demais esse vídeo. Foi muito importante a sua participação aqui para ajudar a gente a analisar essa questão toda, né, da inteligência artificial aplicada aí para arte. E o Guilherme já é um grande parceiro agora, né, do canal aqui, já o nosso paleoartista quase fixo aqui do canal. E, bom, se vocês quiserem saber, então, quais foram os dinossauros criados pela inteligência artificial, a gente já fez um vídeo sobre isso, é só clicar no vídeo que está aparecendo na tela neste momento. E até o próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.